Mais um IBAM Podcast começando e hoje a minha convidada é ela, uma mulher de Deus, mulher que serve aí na obra. Vocês vão conhecer um pouquinho da minha convidada de hoje. Vocês que estão chegando agora, vai lá, segue-nos nas redes sociais. O meu Instagram é Transbordando no Amor de Cristo e no YouTube é ibam.nações. Lá temos várias pregações, lá temos vários podcasts, testemunho de pessoas que vieram aqui e contaram um pouquinho da sua vida. Então, compartilha com mais pessoas, porque o nosso objetivo aqui é falar do amor de Deus. Você tem a sua rede social, usa a sua rede social para falar do amor de Deus. Seja canal de bênção aonde você estiver, em nome de Jesus. A minha convidada hoje está aqui do meu lado, se apresente. Eu sou a Lucimar, ovelha da IBAM, pastoreada por Renato Silva. Sou casada com o Sérgio, mãe de 3 filhos, o Lucas, Ana Laura e a Antonella. E para mim é um privilégio, Mayra, de estar aqui. Né? Nós estamos aqui para falar do amor de Cristo, amém, da transformação que Jesus tem feito em nossas vidas. Ô Lu, fico muito, muito feliz, tá? De você estar aqui, você ter aceitado. Correu bastante a Lu, né, Lu? Lu deu uma corridinha, mas eu creio que eu falo com o Senhor, sempre eu falo com o Senhor, Senhor, os meus convidados, eu quero que o Senhor sempre me direcione. Porque quando a gente coloca tudo na mão de Deus, Deus direciona as pessoas certas e no tempo certo o Senhor vai trazendo. Talvez você que está aí ainda fala, mas eu ainda não fui convidada. No momento certo você vai ser convidada, né, Lu? Como agora chegou a sua vez, né? Ô Lu, vamos lá para o nosso bate-papo, conhecer um pouquinho, porque aquilo é um pouquinho do seu testemunho, é um pouquinho do bate-papo. Muitos têm dúvida, Mayra, o podcast é só testemunho, é só bate-papo. Aqui é um pouco de cada coisa. Aqui é um pouquinho de bate-papo, aqui é um pouquinho de testemunho, porque não dá para contar tudo, né, Lu? É verdade. Não dá. Então, assim, Lu, vamos lá voltar um pouquinho no passado, né? Porque eu creio que o nosso testemunho é uma forma que edifica outras pessoas. Com certeza. Né? Lu, quem era a Lu antes de Cristo, antes de conhecer esse Deus maravilhoso? Mayra, eu consigo identificar hoje, me identificar como uma obra parada. Nós somos obras do Senhor. Verdade. Né? Mas assim, eu era uma obra parada e maquiada. Quando eu digo maquiada, é porque sempre tentando, com minhas forças, fazer o bem. Né? Mas daquela forma que sempre não dava certo. Né? Sempre, assim como o apóstolo Paulo diz, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas verdade, o mal sim. Bem assim. E é bem isso. Eu identifico muito com essa passagem dele. Mas assim, eu acredito que quando você dá liberdade, e o Senhor também, ele tem o cuidado, e o Senhor sempre teve um cuidado muito especial com a minha vida, até mesmo antes de eu realmente conhecer Ele. Olha pra você ver. E assim, eu tive uma família estruturada, Uhum. mas uma família estruturada, mas não uma vida, porque eu fui criada muito solta, assim, de uma certa forma. Hoje eu vejo que eu fui criada muito solta, porque assim, fui para estudar na casa dos avós e acabei tendo uma liberdade que não foi boa para mim. Mas assim, o tempo passou e veio a adolescência e depois veio a juventude e assim, muita coisa aconteceu e não foi muita coisa boa que aconteceu. Né, assim, e durante esse tempo, quando eu lembro, né, assim, naquelas épocas, mesmo eu fazendo um monte de coisa errada, eu estava vendo o cuidado do Senhor. Alguém chegava, falava de Jesus, olha, né, porque eu morava no norte de Minas, na época, alguém me chamava para ir na igreja, e eu já cheguei aí, assim mesmo, sem ter contato ainda com a palavra, e eu fui algumas vezes, assim, de ir mesmo. Sim. Mas, assim, o Senhor, Ele é maravilhoso e teve a hora certa, né? Teve a hora certa que foi quando eu cheguei em Nova Serrana e com o passar do tempo, né? Que eu consegui, que o Senhor conseguiu estar me alcançando. Quando você chegou em Nova Serrana, você já tinha quantos anos, Lu? 20 anos. Ah, já estava 20 anos. 20 anos. Então não veio sua família, veio só você? Veio só eu. Só você. Eu vim, na realidade, para Nova Serrana, porque lá na região, é uma região que, tipo assim, ou você trabalha na prefeitura, ou você trabalha em mercado, né?
E na época eu me formei, né? Eu fiz Olha, magistério gracinha. para trabalhar como professora na época, iniciei. Só que assim, era muito sofrido o negócio. E assim, Imagino. era muito sofrido. E eu acabei assim, eu nunca, não era satisfeita e eu queria sair. Certo. E eu saí realmente, foi com a cara e a coragem. Eu vim para Nova Serrana sem conhecer, assim, ninguém. Hoje eu não tenho um parente, tipo assim, um primo mais longe aqui, não. A minha família de sangue, que hoje são os meus filhos, né, o meu marido, Certo. assim, que nós formamos essa família. Mas, assim, foi dessa forma que eu vim para aqui e foi aqui que o Senhor Então sua família não mora aqui até hoje, Lu? não mora, ninguém. Só você? Ninguém, só eu que moro aqui até hoje. E são quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãs, Ah, 2 irmãs são de pai e mãe, né? E uma irmã só parte de pai, mas elas não moram. não mora. Não mora. Então você passou a sua infância ali, você passou um tempo com a sua avó. Passei dos 6 anos, né, até por volta dos 15 anos, mais ou menos, eu morei com meus avós, né? Foi para estudar aquela fase, depois fui para uma outra cidadezinha para fazer, né, segundo grau, né, que era na época, e foi quando eu fiz o magistério e depois foi quando eu vim realmente para aqui. Por isso que eu falo que Nova Serrana é uma cidade que a gente tem que orar por ela demais, porque ela traz isso, ela traz um emprego, ela traz um sustento. Eu vim também, eu não sou daqui, eu vim de Capelinha. Então, assim, Nova Serrana que abriu as portas. Como você saiu de lá e hoje em dia você tem um bom emprego, né, Lu? Sim. Ô, Lu, e aí você veio, foi... E quando, Lu, que você conheceu Jesus? Quando você falou assim, não, eu quero isso para mim? Qual que foi a circunstância que te levou a querer Jesus, a encontrar com Jesus? Porque antes de Cristo você já tinha casado com o Sérgio? Já. Já era casada. Então, Mayra, eu mesmo com esse processo, assim, de vida bagunçada mesmo, Certo. lá eu já vivia uma tradição religiosa. E eu sempre fui muito atuante. Eu sempre gostei de atuar, né? Assim, lá na igreja, na obra e tal. E quando eu vim para aqui, eu senti um pouco de falta disso. Porque, tipo assim, como lá era uma cidade pequena, eu acho que também dependia muito de pessoas. Então aqui eu me desliguei um pouco dessa questão, dessa tradição religiosa e acabei me afastando assim mesmo. E eu e o Sérgio, nós conhecemos nesse intervalo, assim, eu falo entre a conversão mesmo, né? E esse espaço que eu dei com a tradição, com essa tradição religiosa que eu tinha. Mas, assim, foi... Na realidade, eu posso falar um pouco do testemunho, com né? certeza. Que nós nos conhecemos e logo eu engravidei do Lucas e fomos morar junto. E a gente sabe que casamento hoje, quem casa, tem aquele processo de adaptação, de conhecimento um com o outro. E foi muito difícil. Foi, tipo assim, deu uns 6 anos mais ou menos que a gente estava junto e, assim, o negócio não deu certo. E nós chegamos a separar, né, nesse espaço de tempo. Eu já tinha o Lucas, que ele já... Nesse período aí de 6 anos que vocês ficaram juntos, eram os dois que não conheciam ainda Jesus. Você conhecia, você frequentava, mas não era assim aquela intimidade que hoje você conhece Jesus, você entendeu a cruz, você entendeu a graça. Então, eram dois que não conhecia o Jesus que liberta, que transforma, que restaura, que traz traz clareza, né? Porque você falou que você sempre foi participante, mas de outra religião. Isso, de outra religião. Não era cristã, era de outra religião que você foi, mas você sempre participou. Então, mesmo nessa religião, onde que você encontrou o Sérgio, antes de se converter a Cristo mesmo. Isso. E assim, e tudo pesou. Na realidade, imagino. tudo pesou. Porque, assim, a adaptação ao casamento pesou, né? Filho pesou, porque, assim, você já está adaptando o casamento, aí você já tem que adaptar a questão dos trabalhos com o filho e tudo, e depois veio o problema entre nós mesmos, que foi problemas de vício, foi problema de relacionamento, e foi quando realmente nós nos separamos, né? E hoje eu vejo que nossa separação, ela foi, assim,
Ela foi maravilhosa. Hoje eu vejo que ela foi maravilhosa, que ela foi o momento que nós tivemos para encontrar com Jesus. Foi o momento onde que Jesus realmente nos resgatou. Naquele momento vocês não entendiam. Não. Depois, mas vocês eram casados no papel ou eram amigados? Isso, aí vem. Uhum. Aí nós nos separamos. Certo. Só que assim, antes de separar, de sair de casa, o pastor Renato, ele tinha, né, o programa dele e ele começou a ouvir pelo rádio. Então, assim, na realidade, já começou a agir de Deus ali. E o Sérgio, ele é uma pessoa que ele é muito sensível. Eu falo que o Sérgio é muito sensível ao Espírito Santo. E assim, ele já começou a ser tocado. E eu lembro como hoje, nós estávamos em uma crise, estava assim, há poucos dias para separar. Ele, num domingo, ele saiu e ele falou assim, eu vou na igreja desse pastor. Mas no dia que ele simplesmente foi sozinho, porque a gente mal conversava. Eu fiquei envergonhada, eu fiquei com vergonha. Eu falei, nossa, que vergonha. E eu liguei para uma amiga minha e falei para ela, você vai ir em alguma igreja hoje? Ela falou, vou. Eu falei, me leva. E eu fui com ela. Só que mesmo assim, o processo da separação, ela continuou. Ele continuou e ele aconteceu. E os problemas que a gente tinha também continuou, né? Só que daí o Deus foi tratando. Aleluia. Foi dolorido? Muito. Porque a separação hoje, eu entendo ela, Mayra, como duas folhas. Você cola essas duas folhas e depois você quer abrir essas duas folhas. E o que acontece? Fica ferido. Feridas. Né? E eu fiquei muito ferida e ele ficou muito ferido. E o Senhor trabalhou, porque foram quase 2 anos. Separados. Quase 2 anos de separação. E esse período que eu comecei a frequentar mesmo, eu fui por inteiro. Eu falei, não, eu não quero essa outra vida pra mim. Eu não quero. E realmente eu fiz tudo que precisava ser feito. Não, vamos estudar a Bíblia? Vamos fazer escola bíblica? Vamos. E vamos trabalhar na obra? Vamos. E ele continuou também. Obra. E ele continua aqui na igreja. Ele continuou, continuava, tinha as recaídas, mas continuava. E algo assim que eu falo que é bênção, os pequenos grupos. Porque o pequeno grupo ajudou demais. Os irmãos abraçaram. O próprio pastor Renato, você, da época, vocês lembram muito bem. Então, assim, vocês conhecem a história e vocês lembram. Então, o pequeno grupo ajudou muito porque ele foi abraçado. Tudo tem um tempo de Deus. Tudo tem. Porque, assim, nós falarmos hoje, passou 2 anos e depois está tudo certo, não, teve muito sofrimento entre 2 anos, né, Lu? Entre esse tempo teve muito sofrimento. Só que, quando nós nos separamos e durante esse tempo, eu não separei para voltar mais. Eu não queria. O coração tava duro. Eu não queria voltar. Eu falei, eu não quero voltar. E assim, minhas colegas de trabalho falaram, Lu, você tem que arrumar outra pessoa. E eu falava assim, não, eu não... E eu tinha medo. Eu falei, nossa, se eu arrumar alguém fazer alguma coisa com... com meu filho, eu tinha muito temor a isso. Só que assim, eu também deixei, né, o tempo passar. E eu lembro assim eu lembro como hoje, um dia à noite, eram as 10 horas, não tinha WhatsApp, não tinha essas redes. E ele passou uma mensagem pra gente dar mais uma chance, né? E eu falei assim, podemos pensar. E no outro dia nós conversamos e algo assim maravilhoso, Mayra, que hoje eu vejo que na nossa conversa que nós tivemos, foi uma conversa assim muito franca. E a nossa conversa foi tudo aquilo, as coisinhas de jogar na cara, tudo aquilo vamos deixar para trás. É vida nova, nova de verdade. Perdão. Houve o perdão, porque o perdão ele é esquecido. Tudo que passou, no perdão ali, é como você dizendo assim, olha, o que passou já não importa mais, porque houve um perdão. Vida nova, né, Vida nova. Vida nova. E foi realmente isso. Nunca mais teve aquela coisa de pegar lá atrás e jogar ali na cara. Mas você fez isso. E aconteceu. E nós não éramos casados na época. Vocês eram amigados. Isso. E foi uma na realidade, foi a primeira decisão que nós tomamos. Foi a primeira, nos acertar e casar mesmo. E nós casamos.
E assim, eu vejo Jesus. Aleluia. Eu fico vendo a história, eu fico vendo a cena, Lu. Eu vejo Jesus porque, assim, foi o trabalhar dele realmente o tempo todo. Hoje, quando eu vejo a minha família, Mayra, quando eu olho, e assim, eu fico igual bobo, sabe? Eu não consigo falar, tipo, achar normal. Eu não acho normal. Eu não acho a minha família normal. Como Deus restaurou. Eu acho um milagre, sabe? O tempo todo eu acho um milagre. E isso é maravilhoso. Porque, assim, Deus colocou durante esse período pessoas, situações para aconselhar, para falar sobre isso. E uma das coisas que eu falei, que eu sempre falei, eu tive uma amiga minha na época que também estava nessa situação e ela falou, o que você acha? Eu volto ou não volto? Eu falei, não é assim, eu volto ou não volto. Aí eu até contei para ela na época meu testemunho, contei algo que ela viu. Eu falei assim, eu tô te contando, mas é algo que eu vi e eu tô vivendo hoje. E assim, foi restauração. É literalmente restauração que o Senhor fez. E é muito interessante, Lu, porque você não voltou, porque eu lembro, né, que foi nesse momento aí que eu conheci o Sérgio, que eu via o Sérgio, que o Sérgio chorava, e você foi firme. O Renato até fala, gente, eu admiro a postura da Lu. Não é quer dizer que ele falou assim, eu tô indo, vamos voltar, e você já voltou. Você esperou ele olhar para ele, ver realmente que ele estava se entregando a Cristo. Não é porque muitas vezes o que acontece? A pessoa, mas eu tô indo, a pessoa vai lá e volta. Aí vai lá e não quer mais, porque conseguiu o que queria, né, Lu? Então, infelizmente, Lu, eu vejo muitos casamentos, muitas pessoas sofrendo, muitas vezes por não ter um diálogo. Hoje em dia o celular tem destruído famílias. Né? Então, assim, a gente tá batendo essa semana, até eu tô batendo muito assim no meu Instagram falando sobre isso. Coisas que Satanás, por que ele quer destruir a família? Porque ele vai destruir tudo. Então, assim, a base ali. Então, você para e pensa aqui, olha só pra você ver. Você, naquele momento, você viu que você não, peraí, eu quero Deus, eu quero me achegar a Deus em meio a uma tribulação, um sofrimento, e você já estava com o seu coração duro. Eu falo que eu já fiquei assim também, e não tem nada que faça, só um trabalhar de Deus muito grande. Mas é porque, Lu, a mulher fala. Homens, você que está vendo aí o podcast, muitas vezes sua mulher fala tanto, bate na mesma tecla tanto, e muitas vezes não dá ouvido, né, Lu? É verdade. Aí eu falo que chegar um ponto da mulher estourar é porque ela já está no seu limite. Toda regra é exceção. Assim também é a mulher. Quantas vezes que o homem fala, né, Lu? A mulher sabe edifica sua casa, a tola destrói. Então eu creio que Deus chamou a mulher não para andar nem nas costas e nem na frente. É para andar do lado. E algo assim, Mayra, que eu vejo Deus trabalhando e tem trabalhado o tempo todo, e eu falo que é um desafio, é a questão de você conhecer o outro, no sentido até mesmo de temperamento, de momento, porque às vezes vai ter dia que você vai estar mais nervosa, e aí? Ele vai chegar e vai ficar nervoso também, vai bater de frente. Então, tipo assim, ter essa moderação, esse equilíbrio, sabe? E foi uma das coisas assim, que nós aprendemos muito. E até hoje, tipo assim, porque a gente conhece, às vezes o dia que eu vejo que ele tá mais nervoso ou alguma coisa, eu já fico mais na minha, não vou bater de frente ali. E talvez a gente ache que é coisa boba, mas não é. Não. Porque, tipo assim, uma coisinha boba, ela pode causar uma discussão. Aí vai entrar naquela coisa de ficar sem conversar. E vai entrar em um atrito, na realidade, que é o que Satanás quer. Satanás ele quer entrar ali, ele não gosta de ver família feliz. Satanás quer destruir primeiro a família, que ele sabe que é a base. Porque, como se diz, ele destruindo a família, ele consegue tudo aqui, olha, imagina um filho, os pais separados, aí ele coloca aí, tá vendo, seu marido, ele não te dá atenção, ele não te dá carinho, arruma outro vai ser feliz. Olha as mentiras que Satanás faz. E a mulher começa a iludir, porque a mulher é o que ouve, o homem é o que vê. Então, assim, Lu, é isso que está acontecendo muito. Mulheres sofrendo relacionamentos, ansiedade. Um dos casos que está tendo muito, que eu estou assim, gente, casamento é ansiedade. Porque a pessoa deseja tanto
Hoje a rede social é bênção e ela também é ilusão. Porque porque você olha o gramado do outro e fala assim, ah lá, por que fulano com a esposa dele, olha como é que é carinhoso. Muitas vezes em casa é cavalo, mas o gramado vizinho tá melhor. Aí Satanás já aproveita e fala assim, ah lá, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Seu marido faz... Então é uma luta constante. Eu creio, eu falo com o Renato que casamento é uma luta constante. É, verdade. É uma luta que todos os dias você tem que entender. Eu resolvi amar. O amar é o quê? É eu doar. Decisão. Independente, muitas vezes, você querer ali, ó. Mas eu não largo. Porque, igual eu falo, eu tenho filhos. Hoje em dia, eu já passei por isso também. Eu sei que não é fácil. Eu falo que a separação, ela é muito dolorosa. Ela é muito dolorosa. Destrutura uma família toda. Então, e Deus foi lá e me restaurou. E foi mesmo na época da sua. Porque eu lembro que quando eu passei por esse processo e voltei com o Renato, aí a gente pôde aconselhar muitas vezes o Sérgio, que eu lembro quantas vezes eu estava sentada, eu conversava com o Sérgio, aí você via as lágrimas caindo no olho dele, e eu tô assim, ô Sérgio, você sabe que Deus pode restaurar? Deus restaura. E ele falando que ele queria o casamento dele, que ele estava buscando era o casamento dele. Quantas vezes eu peguei amizade com o Sérgio e falei assim, ô Sérgio, eu passei por isso. Eu sei o que a Lu está sentindo. Eu já senti isso que ela está sentindo. É um coração duro que não tem ninguém que faz amolecer. Só um agir de Deus. O meu caso foi um agir de Deus. E é tão interessante como é que Deus coloca as pessoas. Na época eu estava vivendo isso. Eu passei para ele o que eu sentia. Você pôde aconselhar, né? Pude aconselhar porque era algo que eu vivi. Aí ele está assim, ô Mayra, e é mesmo, né? Eu falei, Sérgio, tem que ir com o tempo, não é assim. Vai orando, o tempo certo. E quantas vezes, tinha que parava com o carro aí e ficava. E eu conversava com ele, Renato conversava. Renato até falou assim, a Lu tá certa. Porque talvez se ela tivesse voltado rápido, Renato falou, talvez se ela voltar rápido, você não estaria com ele. Até ele veio isso. Mas o processo, Mayra, e também o Senhor estava trabalhando. Estava trabalhando um processo em mim, mas estava trabalhando um processo nele. Porque, sim, hoje eu falo, o Sérgio, ele não é porque é meu marido, sabe? É uma besta. Mas ele é um homem que eu admiro. E não só eu, sabe, Mayra? O Sérgio, ele é admirável pela família. Olha. As pessoas que conhecem o Sérgio, sabe? Ele é um homem de caráter, né? Glória Assim, a Deus. ele já era um homem de caráter, só que, assim, depois que você conhece a Cristo, você tem seu caráter forjado mesmo. Então, assim, o Senhor, ele trabalhou... e ele não foi, ele não é impedido na realidade em hora nenhuma, só que muitas das vezes a gente quer fazer com quer ser muito rápido, a gente não quer esperar o processo. Não quer esperar o processo, nós queremos agir, não, vamos resolver isso logo, e hoje o ditado é, vida que segue, a fila andou, é muito isso. Então assim, quando o Senhor... ele realmente, ele cumpre aquilo ali que você tem em sua vida, o resultado é maravilhoso, sabe? Igual hoje. Hoje a Lu tem 3, né, Lu? Hoje veio depois mais as 2 meninas, Isso. né? Olha que família linda, 3 filhos, né, Lu? Então, assim, seu menino tá aí com 18 anos, 18. Né? Tá buscando a Deus, todos buscando a Deus. Olha o que Deus faz. Deus restituiu uma família que estava ali destruída e ele foi lá e restituiu. Algo que não tinha mais jeito para os seus olhos humanos, mas para Deus tinha. É verdade. Então há tempo, a gente tem que o tempo de Deus não é o meu tempo. Hoje mesmo eu vejo mais o Renato. Se eu tivesse separado na época, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não teria minha família. Hoje como é que eu estaria? Será que eu estaria buscando Jesus? Será que eu estaria no mundo? Você está entendendo? Como é que eu estaria? Hoje, para a honra e glória do Senhor, o Senhor também voltou o meu amor pelo Renato. A gente continua, foi fácil, não foi fácil, é muito doloroso, a separação ela é muito dolorosa. Na época eu só tinha o Cristo Paulo, sofri muito, mas o coração duro, né, Lu? Então desde 2010, quando a gente voltou, ficou separado pouco tempo, acho que 6 meses, mas foi um 6 meses muito doloroso. E hoje eu olho para minha família, somos perfeitos? Não. Temos problema, como qualquer casal tem, mas é igual você falou, eu olho hoje para minha família, eu tenho que olhar para minhas filhas, para os meus filhos e falo assim, Jesus, eu olho para a igreja, Lu, sabe assim, eu olho para a igreja, eu penso assim, Jesus, olha como é que está a igreja. Imagina se a gente tivesse separado, sabe assim? Uhum. E hoje está aí a igreja crescendo, quantas aí, os campos, sabe assim, as pessoas, aí eu falo assim, Senhor, valeu a pena.
E obrigado pelo seu cuidado. Deus fez eu me entender que o tempo dele não é o meu tempo. E ele restituiu, vocês é prova viva. Eu chegava no ponto que as pessoas falavam comigo assim, Mayra, você não pode, eu tinha tanta raiva. Eu falei, o que esses povos estão intrometendo na minha vida? Eu não quero mais, pronto, acabou. Mas eu aprendi outra coisa com isso. Quando a pessoa estiver passando por um problema, dá o conselho, ora por ela. Sabe? Eu acho que você está demais ali, muitas vezes, quem vai trabalhar, muitas pessoas foram, mas meu coração estava duro. Eu estava tomando, era birra. Então, ore pela pessoa que está passando esse momento. É verdade. Mas, Mayra, algo, assim, muito triste que eu vou falar, mas hoje, quando alguém, a maioria, escuta alguém, fulano não está bem no relacionamento, as pessoas se alegram. As pessoas querem ver separado. Tipo assim, elas têm prazer em falar, em contar isso. Em contar que, vamos supor, uma pessoa separou, a pessoa ela tem mais prazer de contar que separou do que foi restaurado. Porque talvez um testemunho desse aqui vai ser bênção, eu tenho certeza que vai ser na vida de muitas pessoas. E principalmente pessoas que estão passando por esse tipo de problema, mas o mundo ele aplaude. Na realidade, o mundo ele aplaude um casal que está separando. Não, separou, já a vida já seguiu ali. Mas o que é isso? Isso é uma família destruída. É uma família que foi destruída. Então, assim, é muito sério isso e a gente precisa levar muito para o lado espiritual. É igual você falou, ore. Ore. Coloque a pessoa debaixo do joelho e ore mesmo, porque, assim, há um mundo espiritual que está lutando para que isso realmente aconteça. E está lutando dentro de nossas casas. Dentro de nossas casas, todos os dias, nós precisamos de orar. Orar pela nossa família, pedir ao Senhor para que Ele reveste nossa família, né, de todo o poder, que tire todos os laços do inimigo, porque o inimigo, ele não para. Né? Não é porque um casamento ele foi restaurado que você pode cruzar os braços e parar de orar e está tudo certo. Não é assim que acontece. Eu creio, Lu, que o casal, nós temos que impor as nossas mãos, orar, repreender. Senhor, o meu lar é do Senhor. Porque, igual eu estou muito aí, sabe? Eu falo, Senhor, a minha casa é do Senhor, os meus filhos são do Senhor, o meu casamento é do Senhor. Senhor, abençoa famílias, restaura famílias, porque o mundo está muito distorcido. Tipo assim, não está feliz, separa. Mas não está bem, separa. E os filhos? Repara para você ver, muitas vezes quando tem uma criança, pode ver, ou foi abusada sexualmente, sabe assim, aí a pessoa, olha só para você ver, tudo atrás da felicidade. Então assim, a pessoa começa a olhar e querer, e desejar. Lu, eu vi esses dias, gente, a mulher com 3 maridos, 3 maridos, eu publiquei. Lu, eu fiquei de cara. A mulher está ganhando milhões de seguidores. Olha como é que o mundo está distorcido. Valores. Olha os valores distorcidos aí, Lu. A mulher, por falar que tem 3 maridos, e é desviada. A Bíblia fala que o desviado é 7 legiões a mais. Então você vê, e ela acha bonito aquilo, falar, e aí você para e pensa assim, eu falei, Jesus volta logo. Lu, tem hora que dá vontade de Jesus voltar logo, Lu. Mas, infelizmente, Mayra, é isso que dá, hoje, a apelação que dá, o pessoal usa apelação para Ibope, né? Para ganhar engajamento. Para ganhar curtidas, e os valores vêm sendo distorcidos. E é muito sério, isso aí não é, tipo assim, tá na revista ou tá no jornal, não. Os valores estão distorcidos na escola, dentro da família, em todo lugar que você for, até mesmo dentro de comunidades, são distorcidos. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não, é porque eles estão querendo trazer como, tipo assim, aí olha só, porque a rede social tem o poder para te influenciar por bem e por mal. Aí uma fala assim, mas então, se eu já estou influenciando, olha lá, fulano pode ter 2 maridos, por que eu também não? Então, por isso que o evangelho tem que ser pregado. O testemunho tem que ser contado. Porque quanto mais chegamos perto de Jesus, mais entendemos que somos miseráveis. É verdade. Mais entendemos que, Senhor, é por Ti. Então, assim, Deus restaura famílias, né, Lu?
eu falo que eu vim de uma restauração, você veio de uma restauração. E hoje nós podemos olhar, estamos aqui, eu nem te conhecia, e hoje você está aqui contando algo que no momento que você estava vivendo ali, um pouco antes eu tinha vivido. E hoje estamos aqui falando do amor de Deus, né? Então, assim, qual o conselho, Lu, que você daria para alguém que está passando nesse momento, por esse desafio? Qual o conselho que você daria? Pode olhar para a câmera. Então, o conselho que eu daria hoje para alguém que esteja passando pelo desafio do casamento, né? E principalmente da crise, né? Porque o casamento, ele tem momentos de crise, principalmente quando os dois não estão aliançados mesmo e no mesmo propósito, que é seguir Jesus. Não pule processos. Ore, coloque o Senhor na direção. Coloque o Senhor como principal ali na direção do seu casamento. Pense nos seus filhos, né? Pense ali, coloque Jesus, o que Jesus faria se tivesse no seu lugar. Porque é muito triste ver uma família destruída. É muito triste. Não só o casal sofre, mas os filhos sofrem, quem está ao redor sofre. E infelizmente, Satanás, ele quer isso. Esse é o propósito de Satanás. É de destruir famílias mesmo. E ele sabendo que se ele for na base, ele sabe que o restante para ele fica mais fácil, né, Mayra? Ele consegue desestabilizar uma família através dos filhos, através da esposa, do marido. Ô Lu, é igual a gente fala que hoje em dia está muito distorcido os valores, a família. Todo mundo está correndo atrás do eu quero ser feliz. Todo mundo, é o meu eu não quero doar. Então esse é o propósito, que igual eu falo, Lu, do IBAM Podcast, é trazer clareza, é trazer testemunho. Muitas vezes é um testemunho, olha você vê, que você passou, eu passei. Quantos não estão passando nesse momento por esse desafio? E são muitos, são pessoas que chegam, muitas vezes, Lu, eu até estava falando assim, muitas vezes a pessoa está na igreja e está sofrendo em casa. Mas há algo muito, assim, que eu gostaria até de colocar, Mayra, é sobre a mulher deixar o homem ser o provedor. Amém. A mulher deixar o homem ser o provedor, porque o que eu tenho visto que tem acontecido são casamentos vivendo como repúblicas. Não estou falando que a mulher não pode ajudar o marido, não é isso. Mas a mulher, de uma certa forma, ela está tentando tirar o papel de provedor do homem. Verdade. E eu aprendi isso também. Durante esse processo que eu vivi, eu aprendi isso. Eu era assim, tava para fazer alguma coisa, eu ia e fazia. Hoje não. Ah, não, é com você, Sérgio. Vai lá, faz. Aí, tipo, você que tira o carro da garagem, você que, sabe? Uhum. Então, tipo assim, a mulher deixar o homem fazer o papel dele. Porque você vai tirando o papel do homem, e tem alguns homens que gostam disso. Tem alguns homens que, tipo, acham tranquilo. Só que tem alguns homens que não gostam, Verdade. Não falam, e aí vai criando aquele atrito entre os dois. Sabe? Então, assim, isso é muito complicado, porque, tipo assim, talvez você ache assim, não, mas é bom que um tá ajudando o outro, só que a ajuda até um certo ponto da mulher, ela atrapalha. Verdade. Sabe? Quando ela entra no campo do provedor, de querer fazer o papel do homem, ela vai atrapalhar o seu casamento. Seu casamento aí, ele vai começar a desestruturar por conta disso. Né? Então é algo assim que nós mulheres, nós precisamos ser sábias em relação a isso, porque senão daqui a pouco nós vamos estar aí. Muitas falam assim, mas se eu não tomar a frente, mas não acontece nada. Você tá entendendo? Nada. Então, tipo assim, olha só pra você ver, você para e pensa. Mas se eu não... Por que está acontecendo? Como as mulheres estão tomando frente, para que o homem vai tomar? Tem um caso de uma irmã que depois ela vai dar o testemunho dela. Então, sempre ela tomou frente de tudo. Quando ela sofreu o acidente e quase morreu, o marido teve que passar a tomar conta. E hoje ele toma conta. Entendeu? Então, tipo assim, o homem, para que ele vai preocupar se a mulher está ali? Então, mulher, não tira o papel do homem. Mas esteja ali, porque nós mulheres estamos ali para auxiliá-los, né?
Então, é igual eu falo, muitas vezes é fácil falar, mas se a gente... Ô Lu, tudo está na Bíblia, Lu. Se a gente não for contra a Bíblia, tudo flui, Lu. A Bíblia ensina. A Bíblia ensina ao homem. Marido, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Marido, como você tem amado sua esposa? Desleixadamente? Porque Deus não ama a igreja desleixadamente. Deus doou, Deus se entregou. O papel da mulher seja submissa ao vosso marido. Por que, mulher, muitas vezes não somos submissas? O que tem nos faltado? Buscar mais de Deus? Ser mais parecida com Cristo? Então vamos correr atrás para ser mais parecido com Cristo. Eu falo, Lu, que eu tô orando muito a Deus, sabe? Eu tenho muito essa dificuldade de ser a mulher submissa, assim. Hoje eu entendi que o submissa é eu estou do lado. Ô, Renato, eu dou um exemplo. Renato, vou tomar uma decisão. Eu sozinho também não faço, porque o Renato deixa eu ir até... Tipo assim, até aqui você pode, passou disso aqui, você não pode. Então eu sei até onde eu posso ir. Mas como eu vim de uma família que não existia isso, então eu achava assim, eu via mãe muito boa, mãe, sabe aquela que dava tudo para homem? Então para mim aquilo ali, por isso que você vê uma infância, uma família destruída, destruturada, reflete. Então para mim eu vi ela dando tudo e ela era tratada, humilhada. Então na minha cabeça o que foi? Uai, eu não vou ser assim, porque olha o que eu vou ganhar. Então eu fui crescendo assim. Quando eu conheci a Cristo, o Senhor me molda. Hoje eu já melhorei bastante, mas é um processo, né? É verdade. A gente vai melhorando cada dia, entender a mulher qual que é o seu valor, é o homem entender qual que é o seu valor, é os dois entender, vamos nós dois chegar e conversar, ver, peraí, o que Satanás está aproveitando a brecha que estamos dando? Porque Satanás está aproveitando a brecha e está atuando e o crente não está vendo. Aí muitas vezes na igreja é uma bênção com os irmãos e chega em casa é briga. É a realidade. Então quando a gente parar para entender, eu preciso deixar Cristo atuar em todas as áreas da minha vida. Vai ser bênção. Verdade. Mayra, quando eu comecei mesmo a ir para a igreja, eu saía, eu morava na época na Fartura, voltar um pouquinho, eu morava lá e ia para Morada do Sol todo dia a pé. Para ir para a igreja, voltava à tarde. Olha. Era tipo, 9 horas da noite e voltava. E todas as vezes que eu voltava assim, Senhor, eu vou melhorar. Eu ouvia a palavra e saía. Eu saía me prometendo. Aí teve um dia que eu fiquei até com vergonha, sabe? Eu falei, nossa, eu tô voltando falando. Só que assim, a cada domingo era uma palavra. E nós precisamos fazer isso. Isso. Nós precisamos alimentar da palavra de uma forma que essa forma, ela realmente nos transforma. E quando eu lembro, gente, eu fazia tanto isso aqui, porque assim, infelizmente, nós não ficamos atentos. É igual essa questão do dentro de casa que você está falando, nós não ficamos atentas, muitas das vezes, a algo que está acontecendo, e você não fica atenta para levar para Deus, para você orar por aquilo ali. Né? Teve um dos podcasts que você falou que às vezes você fica brava e tal com as meninas e você leva para a escolinha e você volta orando e pedindo, oh Deus, me dá mais. É isso. Nós precisamos mais disso. Porque aí, é igual eu falei no início, nós somos obras do Senhor. Só que, óbvio, nós precisamos de reforma o tempo todo. Né? Nós temos uma natureza que é pecaminosa e nós precisamos dessa reforma, nós precisamos dessa graça do Senhor o tempo todo. E é só através da palavra, não há outro caminho. Igual você acabou de falar, hoje, olha só pra você ver, você falando, parece que foi, na hora que você falou, eu lembrei da minha oração hoje de manhã. Eu falei, Senhor, não adianta eu aprender do Senhor e não colocar em prática. Olha pra você ver, você falou, Lu, eu vi na hora, porque agora eu tô levando minhas meninas, minha filha, orando mesmo, repreendendo mesmo e pedindo Deus. E você falando veio, parece que foi tipo uma resposta de Deus. Você lembra que no carro você fez essa oração? Eu falei que, Senhor, eu quero ouvir e lutar para praticar. Então você que está em casa, muitas vezes você vê aí, vem no culto no domingo, ouve a palavra aí no YouTube, ouve a palavra aqui no IBAM Podcast, testemunho. Não adianta você só ouvir e não lutar para praticar.
precisa absorver. Aí eu tô assim, Jesus, me ajuda a praticar. Outra coisa que eu oro muito, Senhor, me ajuda a controlar a minha língua. Porque Satanás, muitas vezes, ele aproveita, sabe o quê? Ai, muitas vezes ser perfeccionista, aí você começa a falar do outro, sentado numa mesa ali com a família, você começa a falar do outro, aí Satanás tá achando o máximo. Então, minha oração, Lu, tá sendo essa. Fala, Senhor, não deixa eu falar do meu irmão. Senhor, que a minha língua, até o Renato falou assim, Mayra, muitas vezes a pessoa fala assim, pastor, mas eu não peco. Por que eu não sinto a presença? Ele falou assim, eu achei muito interessante, ele falou assim, será que você tem vigiado com a sua língua? Falar é tão pecado quanto a língua é pecado. Aí, Lu, desde que esse dia que o Renato falou lá, sabe? Aí eu falei, Senhor, eu não quero criticar o irmão, porque a gente se torna crítico, Lu. Verdade. Aí nada a ver. O que tem? Eu estou aqui tudo. Comentando. Nada a ver. A gente se torna crítico. Aí eu falei com Jesus, a minha oração tá, Senhor, eu quero ser cheia da sua presença. Senhor, eu quero influenciar pro reino. Sabe, Lu, não é tipo assim, é porque tá ali na câmera, você me conhece já tem anos, Lu. Eu sou isso aqui. E eu falo com o Senhor, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Eu quero usar o meu Instagram para falar do teu amor, que as pessoas que entram no meu Instagram possam sentir a tua presença. Então, de uma forma ali no podcast, centrar as pessoas que vai edificar outras. Então é isso, eu acho que é você ouvir e lutar para praticar. É verdade. É isso que você falou. E é muito interessante. Lu, servir a Jesus é muito bom. É o que faz a gente querer ser melhor todos os dias. E Deus restaurou o seu casamento, né? Vieram os outros filhos, o Sérgio hoje na presença. Eu até falei interessante que a Miriam, o dia que ela veio aqui contar, ela falou assim, Mayra, quantas vezes que eu já cheguei lá na casa da Lu, querendo matar o Rodrigo, falar mal do Rodrigo, brigar, e ela fala assim, é mesmo? Que dó, hein? Vamos ali fazer um bolo? Porque muitas vezes você foi sábia ali, aí muitas vezes a pessoa vai lá e fala assim, eu maltrato ele. Então você, naquele momento ali, você agiu de sabedoria com ela, mostrando para ela que, peraí, você não pode focar só nisso, tem coisas mais, porque muitas vezes a gente foca só no defeito e esquece de olhar as qualidades. É verdade. É porque o problema, eu acho que de muitas nós mulheres, é você comprar uma briga que não é sua. Verdade, ó, tá vendo? Fala aí, Lu, mulher, fala você aí. quer comprar uma briga que não é sua. Se uma mulher chega pra você contando algo ali do relacionamento, aí você já compra. Tomador. Você até fica de cara ruim pro marido dela já. Verdade. E nós não podemos fazer isso, gente. Nós precisamos ser mais agente de paz, igual a gente aprendeu lá atrás. Verdade. Nós precisamos de levar refrigério para aquele momento, não jogar gasolina. Porque se naquele momento ali, eu tô com um problema com o Sérgio, Mayra, e vou te falar sobre ele, e você começa a me inflamar mais, eu vou ficar mais nervosa ainda. Verdade. Então, assim, chegou com aquela situação, vamos olhar o outro lado, mas você já olhou o lado dele? Então, tipo assim, é a gente buscar essa sabedoria. É fácil? Não é. Não é fácil. Porque muitas das vezes chega situações que sem você ver, você já comprou. A briga, ela já está comprada. Você já fala assim, mas que absurdo, e foi uma injustiça, e você já quer ser a justiceira. É verdade. Você já quer fazer justiça ali pro outro. Mulher sempre quer defender a causa da outra. Por isso que eu falo, quando você tiver algum problema, minha irmã, procura uma mulher sábia. Uma mulher sábia que não vai estar do lado nem de um nem do outro, vai ouvir e vai te aconselhar para os dois, né, Lu? É verdade. Porque a mulher sábia, ela vai fazer você não querendo, mas você está errado. Não, vamos ouvir aqui. O que você está precisando? Olha o que a palavra diz. E você vai continuar seu casamento, porque eu creio que a separação, Lu, ela só é no último caso, que claro, que é estupro, né, Lu, a violência. Porque a pessoa, eu estou sendo espancada pelo meu marido. Vamos orar? Não, a justiça. Hoje teve o caso aí do pastor que matou a esposa, né? Ele batia nela. Aí vamos orar? Não, peraí, está acontecendo a justiça. Para que existe a lei?
O caso é orar quando? Peraí, eu estou passando por um conflito com meu marido, coisas que... Desentendimento, coisas que não somos maduros ali para resolver. Aí sim, vamos orar, vamos fazer um propósito. Mas eu estou sendo espancada pelo meu marido estrupa ou meu marido faz alguma coisa. Aí eu vou orar, você vai chegar numa pessoa e vai falar, não, minha filha, vamos resolver, vamos orar, mas também vamos ter intervenção da justiça, né, Lu? Verdade. Então, assim, é isso que a gente precisa sempre... O cristão tem que entender que o que é certo, o que cabe Deus, o que cabe justiça. É verdade. Né, Lu? Porque aí vamos amadurecendo, igual o Renato sempre ensina aqui na igreja. Gente, o Renato abre os olhos, né? Porque tem vive religiosidade. Você pode estar apanhando, mas você não pode separar. Você pode estar sofrendo o que for, mas você não pode separar. Não existe. Você tem que calar, você só tem que orar, né? Então, tipo assim, vamos correr atrás e olhar, né, Lu? Ô, Lu, que bênção do seu testemunho. Agora vamos, ô, Lu, você também serve aí no ministério, né, na igreja, tem muitos anos. Eu liderei também ministério muitos anos atrás. E quando passei, você veio, me ajudou muito, até... Quando eu engravidei das meninas, eu saí aí do Ministério Infantil e você deu sequência aí. Vamos falar um pouquinho do Ministério Infantil. Como surgiu isso na sua vida, esse amor pelas crianças? Quando surgiu? Conta para nós um pouquinho. Então, Mayra, o Ministério Infantil, ele surgiu... o Senhor, eu creio, né, que Ele tem colocado o Ministério Infantil para mim desde muito cedo. Desde quando eu vivia essa tradição religiosa que eu falei lá atrás. Uhum. Né, porque eu sempre, quando eu falei que eu fui atuante, eu era atuante no Ministério Infantil também na época, né? Que era na Católica, né, Lu? Isso. Na Católica. Então eu era catequista, eu era professora de Cristo. Renato também é. Renato era coroinha, né, quem fala. Isso. Então, assim, eu era praticante. Uhum. E quando eu comecei a ir para a igreja mesmo, foi o primeiro ministério. E assim, né, eu fiquei durante esse tempo, assim, que foi o tempo que eu cheguei aqui, eu fiquei parado esse tempo, e quando eu comecei para a igreja foi o primeiro ministério. Só que assim, como eu tava querendo tudo, para mim eu nem notei que fosse algo assim que o Senhor realmente tinha para mim. Uhum. Então assim, foi um ministério que eu comecei lá, e quando eu e o Sérgio nós voltamos, ele falou, fica a seu critério, se quiser eu vou e tal, mas ele estava tão abraçado aqui e tudo, e eu falei, não, eu vou. Só que eu saí de lá, mesmo eu gostava, eu amava o ministério, eu falei assim, não, eu vou dar um tempo. Aquelas, né? Uhum. Eu vou chegar lá, vou ficar tranquila na minha. Que ia ficar quieta mesmo. Mas eu tranquila na minha, e você chegou, né? Lembro. Acho que foi na segunda semana que eu já estava, você já chegou e me abordou, que eu acho que foi mais ou menos no ano de 2012. Foi. E foi quando eu realmente comecei a colocar em prática esse ministério, que eu tô nesse ministério até hoje, que é um ministério que eu amo, Mayra. Eu amo o Ministério Infantil. É algo assim, eu até conversei já com o pastor Renato, conversei com as meninas, que eu quero para o próximo ano mais capacitação para nós, para estar crescendo mesmo esse ministério aqui na comunidade, porque assim, eu vejo assim, igual você falou, como foi desde antes. Então, assim, igual hoje, o Lucas, o Paulo, as gêmeas, eles saíram do Ministério Infantil. Então, assim, você vê esses jovens aqui hoje... Pregadores. Isso, pregadores que estão em missões e tudo. Então, assim, é maravilhoso. E nós precisamos olhar para esse ministério com mais amor mesmo e ombrar essa causa, mais pessoas, ombrar essa causa. Talvez as pessoas, eu não levo jeito, eu não sei, sabe? Mas assim, se você tem à disposição, o Senhor te capacita, sabe? O Senhor te capacita. E é maravilhoso. Eu falo assim, que quem está no Ministério Infantil hoje, e hoje assim, eu quero dar a honra de falar que o Ministério Infantil hoje, 80% dele está sendo ombrado, assim, né? Por jovens e adolescentes. Olha, para você ver. Eu fico feliz, certo. Porém eu tenho a parte triste.
a parte triste é que eu queria mais os pais. Os pais. Eu queria mais os pais nesse ministério, porque nós, como pais, nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos preocupar com esse ministério, porque esse ministério, ele vai fazer a diferença lá na frente. Ai, com certeza. Ele vai, porque são sementinhas e elas estão sendo regadas. Elas estão sendo adubadas. É cada gotinha de evangelhos que elas estão recebendo ali. E talvez falar assim, eles não entendem. Entendem. Eles entendem, sabe? E não é uma porção grande como sentar ali, escutar uma palavra. Por isso que existe o Ministério Infantil. Porque a criança, ela não tem esse tempo de concentração que nós adultos temos. De sentar ali e ouvir 30, 40 minutos de pregação. Eles não têm. Então, assim, precisa ser algo mais dinâmico, né? Simples, não precisa ser tão elaborado assim, né? Seria bom se fosse, mas não precisa. Tipo assim, para ter a desculpa de, eu não participo porque eu não sei fazer. Não, vai, conta história para eles com o que você sabe. Vai com amor, né, Lu? Igual eu falo assim, que o que os pais querem? Nossa, Deus, eu não vejo a hora de começar o culto infantil. Eu falo, porque tem hora que até eu com as minhas meninas, eu consigo prestar atenção no culto infantil, eu consigo prestar atenção no culto quando elas descem para o culto infantil. Aí eu falo, glória a Deus. Igual eu falei, eu sempre fui apaixonada pelo ministério infantil. Fiquei muitos anos mesmo, desde quando começou a igreja, desde quando eu vim lá do pastor Rogério. Então, porque eu via, eu sei que você passa, que muitas vezes a gente fala assim, ajuda, vamos estar ajudando. E a pessoa muitas vezes não quer, ou acha assim, não, eu quero ir para a igreja para... Mas se cada um ajudar, fica leve. Ô minha irmã, você, vem cá, você que tem aí os seus filhos no culto, no Ministério Infantil, tá aqui a Lu, que se dedica com tanto amor, né, Lu? Uma equipe maravilhosa que tá ali, os adolescentes, ajudando o Ministério Infantil. Você que tá aí vendo, você é da nossa igreja, já conhece, né, já passou pelo processo, né, Lu? Porque, olha só para você ver, eu achei muito interessante a mulher falando que a igreja, o Ministério Infantil é o meio mais fácil de influenciar a pessoa. Tinha uma mulher que ela se infiltrava na igreja, já queria ir para o Ministério Infantil, como é a carência muitas vezes, aí a pessoa, vem tudo, a pessoa não está preparada. Depois disso eu falei, gente, olha só para você ver, a mulher infiltrava, para poder trazer coisas para as crianças, para tirar, né? Sim, entendeu? Então, assim, apesar que aqui é IBAN, nós temos o maior cuidado, critério, né, Lu? Tem critério. Então, assim, não é as pessoas chegou, já vai para o Ministério Infantil, chegou, é passado, é visto o testemunho, é visto se a pessoa é frequente mesmo, se é membro. Então, assim, você que está aí na igreja, talvez tenha um desejo, ou fala assim, Mayra, eu não tenho tanto, mas abraça essa causa, né, Lu? Que precisa, né, Lu? Qual um dos maiores desafios do Ministério Infantil? Eu creio que é um desses, né, Lu? Um dos maiores, né, na realidade, desafios do Ministério Infantil são pessoas para abraçar a causa. São pessoas, Mayra, porque assim, é igual você falou, se todos juntar, se todos se colocar à disposição, fica leve. Fica leve. E ainda é leve, porque a nossa escala hoje é uma vez no mês. Aí pra você ver. E ainda existe muita falta. É uma vez no mês. Então, assim, se tiver mais pessoas... De 2 em 2 meses. Isso. Se tiver mais pessoas, Lu, pode me colocar e tal. Vai ficar de 2 em 2 ou até mais. Aí pra você ver. Né? Em nome de Jesus, gente. Procura a Lu. Né, Lu? Sim. Procura a Lu. Vai lá, ô Lu, eu vi o podcast, Deus tocou no meu coração. Deixa Deus te usar, vaso. De 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, né, Lu? Mayra, eu não consigo. A Lu tem todo um cuidado, um treinamento para estar ajudando. Por isso que eu quis também, Lu, você vir aqui para trazer clareza o que é o Ministério Infantil. As Gêmeas, eu lembro que eu cuidava das Gêmeas, hoje elas lideram junto com a Lu. Paulo era ali pequeno, bagunçava, hoje Paulo prega. Quem mais, Lu, que é? O Lucas é da época, o filho do... Igor. O Igor é da época, hoje está aí na igreja fazendo. Olha, você vê tantas pessoas que eram da época que a gente cuidou. A da Ivone, aquelas meninas da Ivone, tá tudo hoje grande, já tem uns já até casada, né? Uma das casadas. Então eu creio, Lu, que é isso, é conscientizar as pessoas. Que o Ministério Infantil
Não é só a mãe chegar, eu tô te empurrando, eu quero ficar livre e ver o culto. As outras mães também querem. É verdade. Os adolescentes também querem. Por que é só eles que têm que abraçar? E nós precisamos preocupar, porque assim, nessa questão, porque se todos, e eu falo assim, o meu chamado maior, na realidade, são para nós pais, né? Para nós pais mesmo, de colocar à disposição para essa causa, porque é uma causa nobre, muito nobre. Porque assim, imagina só, daqui 10 anos, todas essas crianças, elas tiveram ali, ó, esse acompanhamento, porque nós já temos, né? Já temos os acompanhamentos nos pequenos grupos, tem o CTM Kids, tem o culto infantil. Então, assim, nossas crianças, elas vão ser nutridas. Porque quanto mais a comunidade nutrir nossas crianças, menos contaminadas elas vão ficar do mundo. Porque elas já têm contato na escola, elas já têm contato em outros lugares onde que não tem evangelho. Onde que, muito pelo contrário, são valores invertidos. Olha pra você ver. São coisas, muitas das vezes, que nós como pais, você como pai, você não vai ter controle de não deixar o seu filho ver comportamento, às vezes uma música obscena, uma música mundana. Então, assim, se você não tem esse controle, contribui com a gente, contribui para que o ministério, ele cresça realmente e é leve. Não é pesado. Muitas pessoas ficam achando que o Ministério Infantil, é um bando de menino custoso. Não, gente. São crianças maravilhosas. E eu tenho certeza, Mayra, mais pessoas ombrando essa causa com a gente, as crianças pegam um amor que você vai querer dar aula mais de uma vez no domingo, no mês. Na realidade, Verdade. eles são muito amorosos. São muito amorosos. E eu lembro que eu saía assim, as minhas, tia, aí chegava e me abraçava. Eu estava indo domingo embora com a Maiara e a Tainá, aí eu tô assim, como é que foi lá no CTM? Como é que foi lá na escolinha? Ela falou, mamãe, não é escolinha, é CTM. Você acredita, Lu? Mãe, eu fui no CTM, tava muito bom. Eu amo ir pro CTM. Lu, elas levantam e falam, papai, hoje é dia de ir pra igreja, né? Ama vir pro CTM. Ama. Então, olha aí pra você ver, imagina que um dia tá aí pregando, tá indo, veio da onde? Veio da base. Então, por isso que temos que ensinar os nossos filhos da base. Então, igual conscientizar, né, Lu? Passar bastante igual pro ano que vem. Esse ano já tá acabando. Mesmo assim, quem quiser, já dá o seu nome pro ano que vem. Isso. Começar, Lu, conscientizar bastante sobre o Ministério Infantil, novamente, porque é algo que vira e mexe tem que ser falado. Porque, na realidade, nós precisamos, como pais, eu sempre me preocupei muito com isso, entender que o momento é agora. Agora. O momento é agora. Não vamos deixar nosso filho crescer e depois se quebrar pra gente juntar os caquinhos pra colocar ele lá no feed ADL, não, gente. Não vamos deixar esperar ele virar caquinho pra colocar no feed, né? Pra gente ter que levar pro encontro. Não. Vamos criar uma base forte em nossos filhos agora. Agora é o momento, né? E nossa comunidade, ela oferece essa estrutura. Mas não vamos só alimentar dessa estrutura, né, Mayra? Não vamos só alimentar, vamos contribuir também para que essa estrutura que é dada para eles, vamos fazer parte dessa estrutura. Porque é muito importante. A gente sabe e a gente tem frutos hoje. Porque assim, não, sempre teve o Ministério Infantil, nunca vi fruto. Aí seria, a gente ficava, mas verdade. Nós temos frutos. Demais. Nós temos frutos. Muitos. Então, assim, é um ministério que nós precisamos levar muito a sério. Assim, o pastor Renato, ele tem deixado, assim, esse ministério crescer. Tudo, Amém. Na realidade, que o ministério precisa. Investe, né? Investimento. Ele tem feito investimento para janeiro, nós vamos ter treinamento, vai ter mais investimento. Então, assim, e é muito bom, principalmente assim, quando a comunidade, ela entende isso por inteiro. Ela entende esse ministério por inteiro. Então, a chance dele realmente ficar cada dia maior e influenciar, porque você tem seu filho que está aqui no Ministério Infantil e ele vai lá para a escolinha dele, ele vai influenciar os alunos, os coleguinhas da sala dele. Verdade. Ele vai influenciar, às vezes, alguém lá da rua que ele brinca. Nós precisamos levar mais isso a sério. Porque muitas vezes os pais, eles trabalham, né? É realidade Nova Serrana. Sim.
Então, o pai trabalha, muitas vezes está com o celular na mão do filho. Então, se o filho tiver uma base, que o pai está aqui na parte de cima aprendendo, e o filho lá embaixo aprendendo, ele, não que o coleguinha mostrar para ele alguma coisa, ele vai falar assim, mas eu aprendi no culto infantil que não pode fazer isso. Agora, se não estiver, como é que o filho vai se defender ou vai falar? Né? Então, para você ver, minhas meninas ora. Então, só para você ver, nova, 3 anos e pouco, ora. Fala que ama vir para a igreja, ama a igreja. Então, você ama as tias. Então, assim, é muito gratificante, né, Lu? Então, assim, hoje eu vejo também o Ronan, que eu lembro que eu cuidei do Ronan lá no Pastor Rogério. Não que eu estou velha, eu canso de dizer, não estou velha. É o povo que está crescendo rápido demais. Eu estou na flor da juventude, né, Lu? Nós estamos na flor da juventude. Sim, com certeza. Então, assim, Lu, então você vê que o pastor, eu achei muito interessante também que ele falando igual vai ter, tipo, um encontro, eles estão querendo, né, encontro, tem aí o dia 12, que é o dia das crianças, o Renato falando que, olha só pra você ver, eles elaboram tudo pro dia 12, aí pra você ver, Satanás tá fazendo a festa, aí o cristão muitas vezes... Cruza os braços. Cruza os braços. Renato falou, já deu um aviso mesmo, dia 12 eu quero todo mundo ali no momento com as crianças orando, intercedendo, buscando e repreendendo e tá ali também. E foi maravilhoso, sabe, Mayra? Foi muito diferente esse ano, porque, assim, o pastor já tinha falado e nós movimentamos. E foi algo assim, tem uma moça que eu sigo e ela fala muito da questão da presença do Espírito Santo, né, na vida das crianças sentirem. E eu vi alguns cultos e aquilo mexeu muito comigo. E quando nós estávamos fazendo a programação do dia do culto infantil, do dia 12, eu falei para as meninas, nós vamos ter uma equipe de louvor, e nessa equipe de louvor nós vamos colocar júbilo, gracinha, para as crianças, e nós vamos ter no final um momento de adoração, que nós vamos conduzir as crianças à adoração. Maia, foi maravilhoso. Olha pro Foi maravilhoso ver as crianças adorando, chorando, sentindo a presença do Senhor. E teve outros lugares, igual teve Cidade Nova, teve no Concés, que as crianças realmente, sabe, assim, você viu que eles sentiram a presença do Senhor. Só que para isso, elas precisam de nós. Para que nós possamos conduzir elas a esse momento, porque a criança se distrai muito rápido, né? Então, assim, se ela tiver aquele momento ser conduzido, nós não podemos limitar a presença do Espírito Santo na vida delas, né? O Espírito Santo vai manifestar na vida delas também. E eu achei muito interessante. Eu acho que as pessoas acabam achando que a criança, ela não sente, né? Tipo assim, ela não sente aquele... Gente, eu vejo que ela louva, ela faz... É a presença. O nosso Deus, ele é tão grande. Quando eles tentaram impedir as crianças de vir até Jesus, o que ele falou? Vinde, deixa vir a mim. Os pequeninos deles é o reino. Porque é o que acontece? Vai aprender com a criança. Bate na criança. Você vai ver que ela vai vir dizer que te ama. É verdade. Aí a gente tem que aprender com eles. E então, assim, a gente tem que se dedicar com muito amor. Eu creio, Lu, que é uma área também muito importante. Você sempre estar ali pedindo oportunidade, Lu, de estar... Porque as pessoas muitas vezes ou querem esquecer ou esquecem. Então, assim, é bom. Já teve muitas vezes, né, Lu, de estar chamando. A gente abraçar essa causa. Eu quero estar assim ali, estar chamando, estar convidando. A gente está abraçando essa causa aí mesmo. Igual eu falo assim, eu servi muitos anos eu trabalhei ali, igual tinha umas que falam assim, mas Ministério Infantil não é reconhecido. Depois eu fiquei muito tempo nesse ministério não reconhecido, mas apaixonado, você lembra? Lembro. Amando. Então, assim, só que igual eu falei dessa vez, eu falei, Senhor, agora eu creio que o Senhor quer outra coisa, porque não adianta eu querer, Lu, abraçar o mundo, mas eu estou disposta a ajudar, convidar, vamos ali, igual eu cheguei numa irmã, vamos ajudar no ministério. Agora mesmo igual. Por isso que eu faço, sempre tem que estar trazendo. A gente acaba acomodando. É verdade. Então, com a nossa entrevista, você falando, brotou em mim, não, eu quero falar mais. Igual quando eu te convidei, eu quero falar mais. Eu quero convidar as pessoas. É isso, chama as pessoas, convida, dá um nome. E a gente se impor a isso, né, Lu? Colocar à disposição para estar abençoando. Lu, tá acabando. Lu, deixa ali também, Lu, um outro conselho para as pessoas virem para o ministério. Qual o conselho que você deixa para essas pessoas, né? Para as pessoas estar ajudando, faz o convite para elas. O meu convite é para você.
na realidade, ovelha da IBAN, especialmente ovelha da IBAN, mas estende também a outras ovelhas, né, de outras comunidades. Abrace essa causa, abrace essa causa. As crianças, elas precisam da gente, elas precisam nós temos nossos pastores, nós temos nossos líderes, são pessoas que estão sempre trazendo palavra, estão sempre trazendo o evangelho para nós, e as crianças também precisam. E as crianças, ela tem uma absorção até mais rápida do que a nossa, na realidade. Então, meu convite é para você. Abrace, ovelha da IBAN, abrace essa causa conosco. Vai ficar um fardo leve, todo mundo vai ficar mais tranquilo e nós vamos ter uma geração de pastores, aleluia, uma geração de missionários, uma glória. Geração de líderes, para a honra e glória do Senhor. Amém, Lu. Viu, Lu, como é que foi bem rápido? Você falei um pouquinho do seu testemunho que edificou, eu creio que edificou muitas pessoas, trouxe clareza aí para o ministério infantil, viu, Lu? Eu agradeço, sou muito grata. Hoje eu conheci mais um pouquinho da Lu. Igual, eu não sabia que a Lu morava sozinha, hoje, né, muitas pessoas, porque através disso as pessoas conhecem mais profundo. Talvez a pessoa nem sabe que você nunca passou por um divórcio, teve esse momento e o Senhor restaurou. Então, assim, é uma forma da gente trazer muito clareza. E foi bênção, viu, Lu? Em nome de Jesus. Agora nós vamos para o nosso bate-papo rápido. Amém. Pena. Hoje vai passar rápido demais, gente. Você fica falando, quando você vê, já acabou. Aí longe já levantou a mão, ele tá na hora. Lu, nosso bate-papo rápido. Quem é a Lu? Hoje, Mayra, eu consigo me definir como uma preciosa do Senhor. Que estou sempre em busca de melhorar, sabe? Sempre em busca, todos os dias. Todos os dias eu quero melhorar algo, algum tipo de comportamento sobre a minha língua, igual a gente falou. Então, assim, hoje eu busco muito isso. Talvez algo que eu não me importava antes, mas hoje não. Hoje eu busco muito isso. Deus. Falar de Deus. É coisa linda do mundo. Deus é fôlego. Meu fôlego é algo hoje que eu não consigo imaginar sem. Família. Família, minha base. Minha base. É aquilo que me mantém firme mesmo. Igreja. Igreja. Nossa, a igreja hoje, pra mim, Mayra, é algo assim... Vou te falar que tá junto com a família. É minha base da também. Família, é né, minha Lu? segunda família, Mayra. É minha base também. É onde que vem sido o meu refúgio, né? Onde que eu senti abraçada. É uma família. É uma família. Na realidade, a igreja pra mim hoje é uma família. Quem é o pastor Renato para você? É um pequeno grande homem. Pastor Renato. Pastor Renato, para mim, é uma pessoa muito especial, Mayra. É alguém, assim, que hoje eu consigo definir alguém que Deus usou como canal de bênção para a restauração, né, da minha família, assim como eu falei antes. Então, assim, é um homem de Deus. Eu vejo Deus nele. Eu vejo Deus nas ações do pastor Renato. Ama o que faz, você vê que ele ama a obra, né? É um homem que não é perfeito, mas na simplicidade dele, você olha para ele, você vê Cristo nele, você vê ele que ele ama a Deus, ele faz para Deus, então tudo é para Deus, né, Lu? Não é uma idolatria, mas é a honra. É honra. Dê honra a quem merece honra, né? Então, assim, o pastor Renato, ele é um homem que ele está trazendo aí, não é à toa que a IBAN está aí, está expandindo, né? E pelas nações, em nome de Jesus, para que o reino seja pregado, a palavra venha alcançar pessoas. Lu, eu quero que você olhe para aquela câmera e você deixe um conselho como esposa, né, para pessoas, igual você falou, um conselho que você dá para a pessoa que talvez ainda não se achegou a Jesus. Deixa um conselho para as pessoas. Meu conselho hoje como nós falamos muito de casamento, né? Nós falamos bastante.
Meu conselho hoje é para você que talvez esteja ou não passando por alguma dificuldade. Deixa o Senhor como centro da sua casa, deixa o Senhor como centro da sua vida. Mulher, não tome o lugar do seu marido, não tire o seu papel de provedor, né? E você que não conhece Jesus ainda, eu tenho certeza que o Senhor tem planos na sua vida. E não desista, porque o Senhor, Ele não desiste das suas ovelhas. Ele não desiste. Muitas das vezes nós achamos que o Senhor nos esqueceu. E principalmente quando nós estamos passando por algum problema, por alguma dificuldade. Mas o Senhor, Ele está sempre com os olhos voltados para nós. Muitas das vezes nós ignoramos, nós queremos fazer com nossas próprias mãos, né? Mas confio no Senhor e eu tenho certeza que o melhor Ele tem para você. Aleluia! É bênção demais, né não, Lu? É porque eu falo que a gente quer passar para as pessoas aquilo que a gente sente. Eu creio que não é que o cristão a gente tem que aceitar tudo. O cristão ele tem que agir, é o que é Deus, o que é justiça, né? Então, eu falar do amor de Deus aí, eu falar que, igual você acabou de falar aí, que Jesus restaura, Jesus transforma, Jesus nos traz esperança. Eu falo que no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente tem que abandonar tudo e seguir Jesus. Porque Ele é o único que nos traz paz. Lu, Deus abençoe a sua vida, minha filha. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi muito edificante o seu testemunho, o que você falou. E eu creio que vai alcançar várias pessoas. Obrigado para você que ficou até o final, teve aí conosco nesse momento, nesse bate-papo com a Lu, que foi muito gostoso, muito edificante. Vários testemunhos de pessoas, de convidados especiais que estiveram aqui. Vai lá dar uma olhadinha. E também segue o nosso Instagram, Transbordando no Amor de Cristo. Lá eu falo todos os dias um pouquinho de Jesus, conta a minha vida, meu testemunho. A Lu me segue, né, Lu? Sim. Então sempre estou ali postando. Segue também a iban.nações no Instagram e no YouTube, iban.nações. Siga, compartilha, comenta, vai lá, coloca para a avó ver, porque é testemunho que edifica. Deus abençoa, viu, Lu? Dê suas últimas considerações, dê um tchau para as pessoas. Tchau, tchau. Eu quero agradecer pela oportunidade, pelo privilégio e espero que todos que vejam esse IBAN Podcast de hoje sejam edificados. Em nome de Jesus. Até o próximo IBAN Podcast. Aleluia, Lu. Glória a Jesus. Aleluia.